Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, professor? Estamos aqui mais uma vez em mais uma apresentação, tá certo? Da disciplina de processamento de imagem. E aqui a gente vai falar de mais algumas técnicas de processamentos ali que a gente viu em aula com o senhor. É, Me chamo Cauã Garcia e eu estou aqui junto com o meu parceiro Carlos Daniel. Aí já vamos seguir aqui para o primeiro método. O primeiro método é o Wide Filters. O que que são Wide Filters? Eles são algoritmos de processamento de imagem que ele vai ter ali o processamento com o objetivo de detectar algumas estruturas de forma de crista, né? Ou seja, são padrões alongados ali ou tubulares, como por exemplo uma imagem pega de satélite ali de rios ali na floresta amazônica, são muitos formatos ali, que a gente já conseguiria utilizar esse filtro. O conceito dele, ele se baseia na análise da matriz hessiana da imagem. Como é que ela funciona? Ela descreve como uma identidade que varia as diferentes direções ali do fluxo da imagem. O funcionamento ali, ele ocorre na avaliação dos autovalores da hessiana, quando, por exemplo, há uma variação significativa perpendicular à estrutura, mas ali pouca variação ao longo dela, o filtro ele vai identificar ali uma presença dessa tal crista, né? Na prática, como é que a gente utiliza isso? Isso vai permitir que a gente possa realçar vasos sanguíneos em exames médicos. Eu vou já mostrar aqui um exemplo disso na prática mesmo, de como é que a gente consegue verificar. Além disso, claro, a gente consegue identificar neuritos em imagens de microscopia, rios em imagens de satélite ou até mesmo rugas em algumas superfícies. Ele é muito utilizado ali no diagnóstico médico por imagem, onde, como a gente já viu em aula também, a ressonância magnética utiliza-se muito dos filtros, no Wire Filters também não é diferente. Eu vou estar mostrando aqui um pouco do código aqui que a gente utilizou para estar utilizando esse método, né, onde a gente pega a imagem ali, fazendo o upload dela direto do armazenamento interno. A gente converte essa imagem para a escala de cinza e após isso a gente já vem aplicando aqui esse filtro. O filtro ele vai mostrar aqui para a gente diversos resultados diferentes que vão variar de acordo com cada análise. Temos aqui a imagem original de alguns vasos sanguíneos e posteriormente aqui a gente vai vendo aqui os outros resultados conforme as outras saturações ali do filtro. E com cada uma dessas vai ter uma visualização diferente ali no final, mas todas elas a gente consegue identificar ali de maneira melhor esses vasos sanguíneos, certo? Agora passando aqui para o próximo filtro, que é o Convex Hull. Convex Hull, ele é um conceito geométrico, né, que ele vai corresponder à menor forma convexa capaz de envolver ali o objeto ou um conjunto de pontos ali da imagem. Explicando ali de maneira mais simples, é como se a gente esticasse ali um elástico em volta de um objeto. Aí ele vai pegar aquela forma desse elástico e vai fazer o resultado final. É, o funcionamento dele com as imagens ele ocorre sobre objetos binários, ou seja, somente preto e branco, onde o algoritmo ele vai calcular a envoltória ali e convexa e elimina todas as concavidades e buracos ali ao redor aqui daquela imagem. Aí ele vai criar uma imagem resultado somente com a imagem criada do contorno de toda essa imagem. Ah, mas como é que a gente utiliza essa técnica na vida real? Ela é muito utilizada ali no reconhecimento de padrões e também na análise de silhuetas. Eu vou já mostrar aqui como é que a gente consegue utilizar esse método, principalmente aqui na visão de silhuetas. Aqui é um pouco do código, onde a gente vai carregar a imagem e aplica diretamente o Convex Hull. Se por acaso a imagem for o contrário, ela for branca com preta, a gente consegue inverter ali, aplicando uma função para estar invertendo as cores. Mas aqui no caso eu já coloquei uma imagem aqui preta com branco já para a gente ter um resultado esperado. Eu vou só estar rodando o código aqui. E aqui a gente tem a figura original, né, que são a silhueta aqui de um casal. E no Convex Hull a gente já consegue verificar aqui que ele pegou todo o contorno de toda a imagem. A gente, né, vê ali que realmente ele como se fosse um elástico em todo ao redor das silhuetas e ele pegou e extraiu tudo, né? E agora a gente já vai seguir aqui para o próximo filtro, que é o Contour Find. Contour Find ele é uma técnica ali que ele vai buscar identificar e traçar as linhas de nível ali na imagem. Ou seja, ele vai pegar as fronteiras que representam ali as regiões de intensidade constante ali da imagem
ele é um conceito semelhante ali às curvas de nível ali nos mapas topográficos. O funcionamento ele se dá pela varredura ali da matriz, da intensidade da imagem, encontrando ali os pontos que possuem o mesmo valor, e ele vai conectar as linhas contínuas que ele encontrar ali na imagem. Isso vai permitir da gente destacar mais as bordas e algumas regiões de transição. Esse tipo de método é muito utilizado ali, principalmente em mapas de calor, onde a gente consegue ver a zona de maior ou menor intensidade ali na imagem, que vai ser o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, e também algumas imagens médicas, como todos os outros filtros ali que a gente verificou ao decorrer da cadeira, a gente viu que muitos deles são utilizados ali nas imagens médicas, e esse, por exemplo, é utilizado em topografias para gerar ali algumas curvas de nível no terreno. Esse filtro ele é uma ferramenta muito poderosa para transformar os dados complexos em algumas representações ali visuais claras e de fácil interpretação a quem está vendo a imagem. Aí já mostrando aqui na prática, eu só vou tentar rodar aqui o código, a gente vai já conseguir verificar. Eu peguei um mapa de calor, aqui esse é o mapa de calor original, e aqui a gente consegue verificar que ele conseguiu analisar contornar todas as regiões que possuíam maior intensidade, o que conseguiu fazer com que a gente tenha uma análise melhor dessas regiões. Por isso que ele é muito utilizado ali junto aos mapas de calor, que ele vai conseguir diferenciar certinho e já determinar quais são as áreas com maior nível de intensidade e quais as que estão com menos intensidade ali naquela imagem. Agora, já passo a fala aqui para o meu companheiro Carlos Daniel para estar seguindo aqui com a apresentação. Bem, pessoal, então passando aqui para as próximas técnicas, eu vou apresentar duas outras técnicas aqui, e a primeira delas seria essa técnica de esqueletização, né, que ela vai basicamente reduzir os objetos binários a representações com 1 pixel de largura. Isso pode ser útil para a extração de características ou para representar a topologia de um objeto. Então eu trouxe aqui um objeto que seria basicamente um objeto em branco com fundo preto, e é um objeto que ele essencialmente possui muitos pixels, né? Como vocês podem ver aqui é uma imagem com formas bastante grossas, consequentemente tem muitos pixels. E eu vou explorar essa imagem, vou reduzir ali em X quantidades de pixels, mas mesmo assim vocês podem perceber no final que ela vai continuar sendo uma imagem ligeiramente grossa, porque a gente está pegando uma imagem com muitos pixels e reduzindo apenas alguns pixels. Então ela de qualquer forma vai acabar continuando com uma quantidade considerável de pixels. Esse processo ele vai realizar passagens sucessivas pela imagem, e em cada passagem os pixels da borda são identificados e removidos. Passando um pouco rapidamente pela fundamentação matemática da técnica, ela reside na aplicação interativa de operadores morfológicos baseados em conjuntos, especificamente operadores de remoção condicional de pixels. Então a gente tem aqui o x vezes b, que vai ser o resultado do afinamento, que vai ser igual ao x sobre o resultado da transformada do acerto ou erro. Então, só compartilhando aqui a tela do código, vocês podem ver aqui que a imagem, deixa eu compartilhar só a primeira parte aqui do código. A gente explora um pouco aqui a imagem. Aqui eu estou carregando a imagem da esquerda, ela é original, né, binarizada, original, como eu carrego da internet. E aqui a gente tem um pouco da técnica de esqueletização, onde a gente vai explorar um pouco das bordas dessa imagem, né? Então a gente está pegando a imagem original e trazendo ela para pouquíssimos pixels, ali pegando um pouco das bordas de cada parte desse objeto. E seguindo aqui um pouco do tutorial, da documentação, a gente vê que a gente explora um pouco mais aqui a imagem. E é justamente o que acontece aqui, né? A gente tem a imagem original, a gente aplica a técnica de esqueletização, e depois a gente está reduzindo os pixels dessa imagem, né? Aqui é do cavalo e aqui é da pata que eu trouxe. A gente tem a imagem original binarizada, a gente tem a técnica de esqueletização, e a gente tem um afinamento completo, ou seja, a gente está diminuindo os pixels dessa imagem. Aqui eu trouxe uma quantidade de 25 interações, a gente conseguiu reduzir 25 pixels dessa imagem original. Vocês percebem que mesmo assim, ela continua muito parecida com a imagem original, mas se vocês forem ver a fundo, isso aqui acabou reduzindo um pouco, né, os pixels ficando um pouco mais fina. Mesmo a gente aplicando a técnica do afinamento. Essa imagem acabou ficando um pouco grossa por ter uma quantidade originalmente muito grande de pixels. E aqui passando um pouco para a segunda técnica. Aqui passando um pouco para a segunda técnica, que seria a técnica aqui da transformada de Rogue. Eu vou dividir, seguindo a documentação, em duas partes. A primeira seria justamente a transformada de line Rogue, e a segunda seria a transformada de Rogue probabilística, né? A primeira que a gente vai dar uma explorada, vou botar aqui para o slide,
A transformada de Rogue ela vai ser, em sua forma mais simples, um método para detectar linhas retas. A transformada de Rogue ela constrói um histograma que representa o espaço de parâmetros, ou seja, uma matriz MN ali de diferentes valores do raio N e diferentes valores para cada combinação de parâmetros. E em seguida a gente vai encontrar o número de pixels diferentes de zero na imagem, que ficaram próximos da linha correspondente, incrementamos na matriz da posição apropriadamente. Então é uma técnica que ela vai explorar um pouco mais as linhas retas da imagem que a gente está querendo representar ali, né? E a gente vai pegar e encontrar um número de pixels que vai ser diferente de zero daquela imagem original. Então aqui eu trouxe um pouquinho da técnica, mas deixa eu mostrar aqui a parte do código. E no código, eu dividi aqui em duas partes, né? Aqui a gente vai ter a parte da transformada de Rho e aqui a parte da probabilística, né? Então, vou dar aqui o código, a gente vai trazer a primeira parte aqui do código. Seria justamente essa imagem original aqui, com fundo preto também, que seria mais ou menos uma asa aqui, e a gente tem aqui a distância dos pixels dessa imagem, né? E o ângulo aqui em graus. Ele afinou bastante a imagem, e a gente consegue ver aqui a distância dos pixels, né? E aqui a gente consegue detectar, através da aplicação do algoritmo, as linhas retas referentes a essa imagem, né? Então ele explora bastante aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Elas se cruzam, essas linhas retas dessa imagem. E aqui a gente vai ter a próxima parte, que é justamente aqui seguindo o tutorial, a gente vai ter justamente a aplicação aqui da transformada de Rogue probabilística, né? Onde a gente vai ter aqui uma imagem, e aqui a gente vai ter a aplicação da técnica probabilística de Rogue. No própria documentação não fala muito sobre essa transformação, mas quando a gente pensa um pouquinho quando a gente fala um pouquinho da visão geral do algoritmo, ele vai, a gente pode ver que cada pixel aqui, ele vai ter diferentes potenciais candidatos a linhas. Então, querendo ou não, dessa imagem original, a gente vai estar explorando as linhas ali, seja as linhas referentes a sobrancelha ali, por exemplo, do olho, ou a globina do olho, ou todas as partes do olho ali referente que a gente consegue representar em linhas, ele explora bastante nessa parte aqui da técnica. Então a gente consegue ver que tanto tanto na primeira parte ali da transformação de Line Rogue, quanto na probabilística, ele vai explorar, obviamente, de diferentes formas, porque a gente está falando de diferentes imagens, né? A gente vai explorar de forma diferente as linhas retas da imagem, onde a gente vai pegar a distância em pixels e vai estar comparando ali com a quantidade de graus ali daquela imagem. Seria mais isso na nossa apresentação.